Antes de mais nada, obrigado aí pela presença. A gente que já tem contato há um bom tempo, porém a gente está estreitando relacionamento aí tem acho que uns 6 meses, né, com o empreendimento que a gente vai tocar juntos. Então, a ideia aqui é só a gente fazer um bate-papo mesmo. Eu fiz um outro webinar há um tempo atrás com o Gustavo. A princípio, a gente tinha seguido uma apresentação, mas a ideia aqui é só a gente fazer um bate-papo e falar um pouquinho do mercado imobiliário como um todo, pegando desde a parte do segmento econômico até o alto padrão. Então, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí para a turma. Acho que a grande maioria aqui te conhece, mas não sei se todos. Então, acho que é importante você dar esse veredito aí. Ah, beleza. Primeiro eu quero agradecer aí, na verdade, a oportunidade. Para mim é um prazer enorme bater esse papo aí com você e poder contribuir nesse momento com alguma informação relativa ao mercado ou levar conhecimento, né? Eu acho que compartilhar, na verdade, conhecimento, porque a gente está aprendendo, na verdade, a todo dia, ainda mais em tempos como agora, né? E aí, contando um pouco da minha história pessoal, a maioria me conhece justamente porque eu sou executivo do mercado imobiliário, já tem um pouco mais aí de 17, agora talvez 18 anos de atuação e atuei por muitos anos na EBM, que é uma empresa maravilhosa, aí, uma das líderes do nosso setor, no segmento de incorporação, também tem propriedades comerciais, tem loteamentos. Então, é uma empresa que me deu uma bagagem muito grande. Ali eu fiz praticamente um pouco mais, aliás, que 60 lançamentos de empreendimentos. Então, foi um track record que foi construído fazendo empreendimentos aí em Goiânia, Brasília, interior de São Paulo capital, Salvador. E ao longo desses anos eu fui crescendo dentro da companhia. Eu costumo sempre usar isso com o pessoal, contar uma historinha de que primeiro a gente tem que ser para depois ter. Então eu sempre assumia uma postura de realmente tratar tudo com muita responsabilidade, sempre tentar ser proativo e trazer mais do que aquilo que esperam, de forma que eu fui crescendo, fui participando das incorporações como sócio. Aí, a partir de 2008, depois a gente transformou essas participações em ações da holding, e eu fiquei como sócio da holding de 2012 a 2018, quando então eu resolvi fazer um cash out para tocar um voo solo, um sonho aí de dar mais um passo para montar uma gestora de independente, né? Uma gestora de fundos de investimento com foco no real estate. E essa gestora, a gente conseguiu, então, as aprovações, CVM, etc., porque agora é uma Não outra é nada batalha. fácil, né? Ao longo dos anos, a gente teve muita sociedade aí com fundos de investimento, né? GP, Quineia, Brazilian Capital, mas o lado de cá também é hard, não é só escolher onde investir, não. Uhum. A gente tem que, aliás, a responsabilidade aumenta demais, né? Porque ser reconhecido somente se tem resultado de fato, né? Então, com base nisso, a gente tem implantado as nossas teses aqui de investimento. Então, que é a HGI Capital, a gestora, e basicamente hoje a gente é focado no processo de desenvolvimento, crédito e renda. São três teses de investimento, elas se completam. A gente tem realmente implantado isso de acordo com uma linha de visão, um planejamento estratégico que a gente fez. A gente trabalha com a metodologia de Balance Scorecard, então a gente cria uma linha de visão e vai fazendo as implementações, né? No ano de 2018,
A gente trabalhou muito forte no Private Equity imobiliário, que são participações, né, em SPS de empreendimentos a serem lançados. E em 2019 veio o braço de crédito, onde a gente tem estruturado operações, em especial de CRI, que são as operações para financiamento de obra ou operações de antecipação de recebíveis, e uma operação de varejo em parceria com a Cirela, que é uma operação de home equity, né, que é o crédito com garantia imobiliária, que inclusive para esse momento que nós estamos vivendo agora, nós estamos apostando bastante as fichas nisso, e também, eu até costumo falar, na verdade existe até uma responsabilidade nesse momento, porque o home equity ele vem justamente para poder trazer liquidez para o mercado, né? Gerar uma dívida com taxa de juros que é uma linha de crédito, uma das linhas de crédito de menor taxa de juros, justamente porque tem a garantia imobiliária como lastro. E para esse momento, o que precisa-se de liquidez, o consumidor organiza a vida financeira dele, às vezes com um crédito como esse. E eu acho que vai ser muito oportuno estar contribuindo aí nesse momento e aproveitando para crescer. Igual você falou, a gente está trabalhando mais agora, né? Sem dúvida, cara. A gente já acorda plugado, ligado, e é o que eu costumo falar. E está certo, porque enquanto as coisas estão paradas, eu acho assim, quem trabalha, na verdade, tem vantagem competitiva. E a gente não estar parado agora, não parar de ficar em casa, porque esse eu sou super a favor, a gente sabe aí que realmente é um risco enorme que todos nós estamos correndo e colocando o próximo também em risco, mas realmente arregaçar as mangas, fazer diferente, buscar produtividade de outras formas e realmente inovar, né? A gente conversou sobre isso esses dias, né? Sobre a capacidade que as empresas menores têm de movimentação nesse período, né? O fato delas serem mais ágeis faz com que lá na frente elas saiam ganhando, né? Vamos dizer assim. Então, eu sou da mesma Com filosofia. certeza. Esse arregaçar as mangas agora eu acho que é de suma importância, ainda mais O pequeno empreendedor, cara, tem que correr atrás nesse momento, né? É o até que a para gente pagar as contas, né? E o que a gente estava falando, né? Na verdade, na medida que você tem o home office acontecendo, numa empresa maior é muito mais difícil você articular toda a produtividade com muito mais gente, né? Você tem que estar hiper alinhado, hiper com sinergia, mas as equipes menores normalmente podem sair na frente. E nesse ponto, o empreendedor menor que arregaça as mãos e trabalha nesse momento, ele pode ganhar vantagem competitiva, com certeza. Sem dúvida. Cara, vamos lá, vamos falar um pouquinho de. Eu puxei um tema aqui que eu acho que é bem cabível no dia de hoje em específico, que a gente teve ontem a redução da taxa Selic pelo Copom, né? E isso interfere de forma direta no nosso setor. A gente, pela sétima vez, uma mínima histórica aí de queda de taxa de juros, dólar batendo 5,90. O mercado de capital preocupado com a fuga do dinheiro do país, né? Eu queria assim que você falasse para a gente um pouquinho qual que é a sua percepção em relação a essa Selic baixa para o mercado imobiliário. Você acredita que vai ter aí uma migração de crédito para o setor devido ao fato da Selic ter baixado ainda mais? Eu queria um pouco desse panorama seu, de um overview seu em relação a esse momento de hoje, né? Porque a gente dorme de um jeito e acorda de outro no Brasil. Então, Mas a pergunta é bastante ampla, né? E a gente tem uma série de aspectos aí a serem, de fato, analisados. Mas eu vou tentar colocar de uma forma, tentar não colocar de uma forma tão técnica, que eu não sei como o pessoal coloca, mas qual o nível aí de conhecimento econômico. Mais uma vez, eu também estou aprendendo a cada dia, né?
Estou colocando dessa forma, mas é porque realmente tem umas coisas que a gente vai mudando a forma de pensar. Na verdade, eu ando mais obcecado assim por produtividade. E aí a gente começa a entender alguns pontos e a contribuição dessa queda de taxa, ela pode, para ela ser significativa, ela tem que vir casada com um aumento de concorrência, tá? Hoje no Brasil a gente tem a situação que são 5 grandes bancos que dominam o mercado, e é muito pouco para um país do nosso tamanho e com tanta gente ainda desbancarizada, né? E são desbancarizados justamente porque o bancão vai ter interesse em continuar deitado em berço esplêndido. E eu acho que a tecnologia e a queda de taxa de juros, ela pode impulsionar essa produtividade se isso for de fato incentivado. O nosso mercado, qualquer redução de taxa de juros naturalmente tem uma repercussão super positiva no mercado imobiliário. No momento de crise financeira, ainda mais, porque a questão da taxa, por exemplo, do câmbio que você colocou, a alta do dólar, ela não está necessariamente associada a essa queda de taxa de juros e, eventualmente, ter a fuga de capital. Isso também, né? Mas assim, a alta do dólar também está ligada ao momento econômico, porque toda crise é comum você correr para moeda forte. Como a nossa moeda não é uma moeda forte, você, na verdade, perde no câmbio, mas ganha no patrimônio. Por quê? Porque aí tem uma certa corrida para o patrimonial, justamente porque o patrimonial assegura um poder aquisitivo, não para hoje, mas para um futuro próximo, e aí o mercado imobiliário acaba ganhando com isso. O que a gente está vivendo nesse momento é completamente atípico, né? Porque qualquer tipo de crise é muito comum a gente ver ela chegando, né? Os índices vão se deteriorando, ou por uma questão inflacionária, por liquidez, ou qualquer coisa nesse sentido. Você vai vendo a coisa desacelerar. E agora nós estamos vivendo a situação do lockdown. Então, chegou, travou e, de repente, você criou uma crise econômica. É algo que não se viveu dessa forma. Então, como que vai sair é até difícil acertar, né? Agora, a questão desse momento de taxa de juros, com certeza vai contribuir se for associado, então, com a produtividade para o nosso mercado. Voltando, então, no ponto, quando você instiga a competitividade, nós estamos aumentando o que eu chamo da era do banking, né? Antes você tinha a era do banco, o provedor de todos os serviços financeiros era o banco. Agora, o banking, que é o serviço bancário, ele está sendo provido por diversas fintechs. Ele está sendo incentivado por regulações, como saiu a regulação de SCD, não só de companhia hipotecária, e um monte para poder agitar esse mercado de crédito, né? E uma coisa que é interessante, né? Eu não sei, hoje saiu uma live do BNDES para os associados da Ambima, falando que o BNDES está fazendo uma chamada para o BNDES investir em fundos de direitos creditórios, ou seja, grana vindo para o fundo de direitos creditórios justamente para criar essa concorrência. Essa é uma cabeça aí que o Paulo Guedes tem. E eu concordo muito com isso, porque não adianta a gente baixar a taxa de juros. Ela tem que ser associada com a concorrência, porque sem concorrência, você, na verdade, vai dar um spread maior para o banco. Ele vai tomar mais barato e vai emprestar do mesmo tanto. Que é uma briga constante do mercado, né? Tem muita gente aí, a taxa de juros tem baixado, mas isso não tem refletido nos financiamentos da produção
Mas o foda, Danilo, tem uma série de fatores para refletir no financiamento, né? Um deles é a profissionalização do empreendedor, que vai ter que ter mais governança e etc. para tomar. Outro deles é que, por exemplo, no governo Dilma a gente teve o Credit Score, né? Ela lançou o Credit Score, só que ela lançou que a nota de crédito que separa ali o bom pagador do mal pagador, algo com a instituição financeira conseguir ler isso. Mas no governo Dilma, eles lançaram isso no modelo opt-in. Ou seja, eu escolho me cadastrar e entrar e ter meu cadastro positivo. Aqui chamaram de cadastro positivo. O cadastro positivo. Somente o Temer mudou para o sistema opt-out. Esses dias eu até estava falando sobre isso, que é igual doador de órgão. Se você se todo mundo é doador e quem não quiser ser sai, com certeza você vai ter muito mais doador do que não doador, né? Porque poucas pessoas que saem. O Credit Score é a mesma coisa. Aí sabe o que acontece? O que é prático para o banco? Se ele pudesse fazer uma taxa de juros de 10%, ele está pegando lá a 3, 4, depende da linha de crédito, ele está ganhando um spread, está emprestando a 10. O que acontece? Falando ao ano, né, gente? Se ele pudesse emprestar a 10 para o bom pagador e a 20 para o mal pagador, sabe o que ele faz? Ele empresta a 17. Aí o 17 é terrível, porque você está beneficiando, não é o bom, não, você está beneficiando é o mal. Então, assim, isso não é produtivo, né? Não faz sentido e, de fato, a gente tem que ter um estímulo à competitividade e à produtividade associado à queda da taxa de juros para, de fato, a gente ter uma repercussão positiva. Agora... Eu instiguei esse assunto muito porque assim as pessoas ficam, pô, a queda de juros caiu, isso vai refletir diretamente no setor imobiliário. A relação não é tão direta assim, né? Até chegar isso na ponta, até esse spread vir para a ponta, tem um processozinho que precisa acontecer no meio do caminho, que é exatamente esse que você colocou. E a alta do dólar também, quando eu coloquei, não é nem pelo fato dela estar relacionada com a baixa da Selic, mas é porque a gente tem insumos na cadeia de produção nossa, da construção civil, que são atreladas ao dólar, o aço, uma compra de elevador. Então, isso tem reflexo direto para a gente aqui, a gente tem aumento de custo, né? Então, é muito mais... Agora a queda ela tem um fator extremamente positivo nesse quesito de gerar a competitividade e automaticamente chegar mais rápido ao consumidor. Para poder, você, na medida que hoje, pegar lá, hoje 70% do mercado de crédito, praticamente imobiliário, é a Caixa Econômica Federal. O recurso que é utilizado na maior parte das operações é o recurso do SFH, que é provido da poupança do FGTS. Na medida que você, para irrigar a economia, distribui recursos do FGTS, você está diminuindo o recurso do SFH. Na medida que você está diminuindo a taxa de juros, você está diminuindo a remuneração da poupança. E, automaticamente, para você ter algum rendimento, você tem que, de fato, buscar investimentos alternativos. E eu vou te falar, tudo o que é, entre aspas, subsidiado, um dia fica ruim. Hoje eu sou um cara fui a favor do SFH e tal, mas está na hora dele, como diz, acabar no Brasil e ter uma concorrência muito maior. Na medida que secar recursos do SFH, o que às vezes era um risco para o mercado imobiliário, hoje eu já não encaro como um risco. Na verdade, eu encaro como um aumento da competitividade. Porque, por exemplo, os fundos imobiliários hoje, eles estão com recursos justamente porque quem está buscando renda passiva ou buscando investimento alternativo à poupança, ao banco tradicional, não, ele vai irrigar, vai gerar funding
para você fazer as operações. E se cai a taxa de juros, gestoras independentes, como a minha aqui, ter maiores volumes sob gestão. E se a gente tem mais competência, às vezes, do que... aliás, temos que ter, né, mais competências e ser mais ágeis do que, às vezes, os bancões. Se a gente conseguir fazer isso, automaticamente... Agora, para de pensar em cada negócio fazendo isso. Então, você gera uma competitividade muito maior e isso vai naturalmente chegar ao consumidor. E eu acho que sinais já foram dados, né? Quando a Caixa Econômica Federal parou parou não, mas assim, colocou a linha de financiamento imobiliário atrelado a um índice de preço, que é o IPCA, né? IPCA. Você automaticamente, a leitura que eu fiz disso é que ela já vendo que grandes carteiras de crédito, se ela precisar, ela tem lá o seu canhão de distribuição, várias agências, o consumidor indo direto na caixa e etc. É um canhão de distribuição, né? Um canhão de venda de financiamento. Então, ela precisa ter funding para poder manter isso funcionando. Se está secando recursos do SFH, por conta de queda de taxa de juros, saque da poupança e etc., por outro lado, ela vai ter que securitizar as carteiras de crédito que ela já tem. Só que ela não consegue fazer isso atrelada a TR, porque TR simplesmente tem uma interferência governamental muito grande. E ela não vai conseguir atrair grandes fundos de pensão e etc., para comprar esses recebíveis, né? Então, o funding ele vai mudando de forma e vai mudando para um formato da qual os pequenos também entram para competir. Conseguem entrar, aí gera produtividade, aí nós vamos colher um mercado mais maduro de crédito e provavelmente uma repercussão muito boa para o mercado imobiliário. Setor. Rodrigo, isso está muito próximo, né, cara? A gente já tem visto esses reflexos já no setor. O Rodrigo Benchimol da XP é um cara que levantou a bandeira da desbancarização aí e ele tem vindo pesado no mercado imobiliário. Assim, esses dias eu assisti uma entrevista dele, ele falando de emprestar 0,3 ao mês, né? Então, não sei até que ponto isso para de pé, enfim, mas cada um tem sua política. Mas isso, para a gente que é incorporador, para a gente que é do mercado, isso é muito positivo. Porque à medida que você toma de um recurso que não seja nos bancões, né, nos 5 grandes aí, de forma mais barata, você consegue ter um spread maior ou até mesmo repassar isso lá na ponta. Então... eu acho que a questão aí, e eu acho que acaba que, como diz o seu Eli, né? O seu Eli, esses dias, ele fez uma live lá da XP e ele estava falando, né, que às vezes o mal, às vezes ele não existe faz o mal, né? Ele faz um bem depois. Isso. O mal é um bem depois. O mal é um bem disfarçado que ele colocou. Um bem disfarçado. Tem um lado muito interessante disso, cara, porque, por exemplo, em São Paulo, assinaram-se as primeiras escrituras digitalizadas e algumas coisas. E você sabe que o processo cartorário também é um atraso para o mercado imobiliário, né? A gente sabe de inúmeros tabeliões tentando inovar o processo, melhorar continuamente, etc. Mas ainda assim, ainda tem muito o que fazer, tem muito o que digitalizar todo o processo. E a gente sabe o quanto que isso tem impacto. Então, quando você está no mercado de crédito, se a garantia é o lastro, de lastro imobiliário, você depende do cartório de registro. Sim. E automaticamente, se esse processo também não ficar mais produtivo, a gente não consegue chegar lá. Então, você vê que sempre é uma cadeia e vai sendo uma coisa de cada vez, faz parte do jogo. Tem um estudo que a FGV soltou recente, não sei se você acompanhou, eles colocaram que cerca de 12% do VGV de um empreendimento
vai para o ralo com a burocratização que a gente tem no Brasil. Aí burocratização entra prefeitura, cartório, banco, entra todas essas entidades, né? Mas é um número muito alto, cara, 12%. Muito. Olha o impacto que isso tem. Então, acho que a gente está no momento que a tecnologia, se ela conseguir agregar para a gente agora, vai ser um ponto muito positivo. E aí, o Rodrigo, já pegando esse gancho, eu acho que a gente podia falar um pouquinho, então, dos setores, né? Eu acho que o mercado imobiliário no primeiro tri desse ano, ele vinha numa ascensão muito boa em termos de volume de venda, empresas aí batendo recorde de vendas, empresas que eu digo as listadas em bolsa, né? Quando a gente acompanha por aqui, batendo recorde de venda no primeiro tri desse ano. E aí, de repente, vem um fator externo, uma bomba atômica dessa e cai em cima da gente aqui. Pensando nisso, eu queria te ouvir um pouquinho em relação ao alto padrão, cara. Eu acho que a gente podia começar de cima para baixo, né? Gustavo até me pediu para falar também do segmento econômico, mas eu acho que a gente podia começar de cima para baixo. Vamos fazer do alto padrão e a gente descer, para a gente tentar traçar assim, o que você imagina de perspectiva do setor, né? Como que você enxerga que o alto padrão vai reagir nesse momento? Como que você enxerga que o médio, que o segmento econômico? E aí a gente fazer um bate-papo aqui para a gente tentar descer nessa escala de preço aí dos produtos nesse momento pós-pandemia, já que a gente sabe que o pré-pandemia a gente estava desde 2015 lá da crise dos distratos, vamos dizer assim, a gente vinha numa crescente boa e o mercado estava recuperando agora e de repente a gente entra nesse cenário. Então, qual que é a sua visão de mercado para os próximos meses, para os próximos anos do alto padrão? O que você enxerga em relação a esse setor? Tem o alto padrão, vamos dizer, luxo, né? O high. Aliás, eu vou começar a responder essa pergunta de uma forma até diferente. Assim, é uma provocação, né? Quais são as mudanças em termos sociais? Quais são as mudanças que vão ser provocadas na sociedade e que vão vir para ficar após todo esse período de quarentena, que eventualmente a gente abre um pouquinho a economia e depois fecha de novo e etc. por conta da questão de saúde. O que isso pode, quais são os tipos de tendência que isso pode ocasionar? Eu acho que a gente começa a responder a pergunta relacionada aos segmentos do mercado imobiliário pensando um pouco nesses pontos, né? Porque o valor que as pessoas vão dar para o lar, estão dando para suas casas hoje, está meio diferente. Aquele que está super bem instalado na casa, etc., do jeito que ele queria, está, de alguma forma, passando mais confortável. Por outro lado, a gente sabe que, infelizmente, a realidade do Brasil tem a outra ponta que, que é a grande maioria e que não tem nada digno para morar, né? Então, a gente tem que passar por isso para a gente responder perguntas como essa. Mas, assim, vamos pegar, então, o alto padrão, luxo, igual você falou. Quando a gente fala de alto padrão e luxo, a gente tem que trabalhar com um conceito de exclusividade. Teve uma vez que eu fiz um trabalho com um dos caras que é da família Fendi, e aí a gente, um italiano, Daniele, e ele estava falando muito sobre esse conceito de luxo. Basicamente, eles buscam muito fornecedores que são fornecedores exclusivos para determinados segmentos. E por que o exclusivo? Porque o luxo ele quer essa exclusividade, ele quer ser algo a mais. E quando a gente fala luxo, por mais que tenha crise, provavelmente esse segmento, se ele despertar desejo, se for algo acima da curva, ele naturalmente vai ter o seu nicho de mercado.
tá? Quando você fala Porque luxo, luxo, você está classificando em qual categoria de produto? Porque assim, vamos para a realidade goiana. São Paulo a gente sabe que é Uhum. um outro patamar, Rio, enfim, vamos para a É, realidade goiana. Você está falando de imóvel acima de 3 milhões de reais? é, exatamente isso. Esses Tá. imóveis acima de 3 milhões de reais, eles não têm velocidade de vendas, porque naturalmente você está Sim. lá no pico da pirâmide, mas ele sempre vai ter um consumidor cativo que, na verdade, quer demonstrar um status social, ele tem ali uma relação diferente aí com esse bem. Aí, quando você vai para um médio alto padrão, eu acho que sofre mais, sabe, Danilo? Porque esse é o empresário que está tentando sustentar os seus salários e aí passa a crise e a gente vem de um país que, se eu for olhar de 2014 para cá, então a gente só encolheu, né? A economia encolheu. E está todo mundo mais pobre. A gente está mais pobre em relação ao restante do mundo por desvalorização da moeda, a gente está mais pobre porque a nossa economia encolheu durante esse período, né? É Uhum. fato. Então, e quem sofre é justamente a classe média, média alta. Média, principalmente, né? Agora, vem um segmento de aquisição do primeiro imóvel. E uma das Deixa eu coisas... só te fazer um parênteses nessa colocação que você colocou aí. Quando você fala do médio alto, você está falando de ticket aí de 1 milhão a 3 milhões, por exemplo. É isso? Exato, é isso, Tá. exatamente. Que é aquele É, público que é o empresário que está tendo que pagar a folha salarial do cara que nesse momento está, enfim, ou é, está lá de exato. banco de horas. Agora esse segmento, o que pode acontecer com ele, e isso está embasado no crédito, é ele tentar desfazer do imóvel dele e fazer uma troca de imóvel para adquirir esse imóvel agora de forma financiada e ele, de alguma forma, se capitalizar nessa transição, entendeu? Eu acho que nesse. Status dele, mantendo, etc., mantendo um padrão legal, comprando algo mais novo, mas justamente, às vezes, até para se capitalizar no momento atual. Tá? As Eu, transações imobiliárias elas vão ser pautadas muito por necessidade de captação de recursos. Tá? eu acredito, Rodrigo, que nesse nicho de mercado, nessa segmentação aí que a gente está colocando de médio alto, a gente tem dois tipos de público. A gente tem aquele cara que sempre morou de aluguel e ele já vai para um imóvel de alto padrão, vamos dizer assim, de médio alto, já na largada, e esse cara, ele está confortável em continuar pagando o aluguel dele nesse momento, ele não precisa comprar e ele vai só postergar o momento de compra, ele vai continuar pagando o aluguel dele da moradia, e tem aquele cara que quer fazer o upgrade, né? Então, que também vai para um momento de postergação, porque não tem por que num momento de mar agitado ele fazer um upgrade de moradia, a não ser que entre no ponto que você colocou do ressignificado, não sei nem se existe essa palavra, né? Do lar. Né? Esse cara às vezes está morando num Isso. apartamento de 140 metros quadrados, não está aguentando mais a esposa e os filhos correndo dentro de casa, ele quer ir para um apartamento de 200, 230. Então, esse cara, às vezes, ele já vai migrar de imediato. Mas eu enxergo que esse nicho, ele tem um momento de postergação. Ele não vai deixar de comprar, ele vai postergar. No primeiro momento, sim, porque ele é empresário, profissional liberal e etc., e ele está sofrendo mais com esse lockdown. Quando a gente vem para uma camada inferior, você chega no público que adquire o primeiro imóvel. Eu acho que a grande vantagem da economia brasileira nesse momento, para tentar buscar, porque do mesmo jeito que esse ano a gente deve vir a encolher, né? Uhum. Estão falando numa perspectiva aí de -6 no final do ano, no PIB. O que pode acontecer é uma retomada um pouco mais rápida no Brasil. Isso se dá, eu até escutei uma coisa nos Estados Unidos recente que eu gostei muito, que lá é um país de trabalho, mas que as pessoas que não têm trabalho têm que buscar serviço. Eu fiquei pensando nisso e tal, mas realmente, às vezes a economia está muito pautada no emprego, no salário, na indústria, em grandes empresas e etc. E o serviço
Hoje, por exemplo, o Uber provê um serviço, né, para o próximo. O serviço é aquilo que você está, às vezes, provendo ali para o próximo. E como o Brasil tem uma quantidade muito grande de microempresário, autônomo e tal, a gente acaba que... Você concorda que o cara que sei lá, vendedor de churrasquinho, que fosse, se ele faturava 100 e hoje ele reabrir e faturar 50, ainda está faturando alguma coisa. Agora, quando você está numa economia mais desenvolvida, que às vezes aumentou pra caramba o nível de desemprego, né? Porque as empresas demitiram, para ela retomar admitir novamente, ela precisa ver a economia crescer. Só que para a economia crescer, você precisa ter um nível bom de emprego para poder ter distribuição de renda para consumir. Então, a coisa, às vezes, leva um pouquinho mais de tempo. Aqui, como a nossa economia tem um percentual significativo de microempresário, profissional liberal, emprego informal e etc., pode ser que a gente tenha um repiquezinho, né? Esse repique ele não pode ser tão utópico, tá? Porque pode acontecer no ano que vem da gente ver um crescimento, só que Deus queira que não seja em função de que a base vai ser menor, porque uma vez que a gente diminui o ano, achata, você parte de uma base menor, então você tem um crescimento, na verdade, que não existe, né? Mas na prática, eu acho que isso pode ser benéfico para o nosso momento, pode dar uma retomada mais rápido, e esse setor, então, do primeiro apartamento, que é o cara que está substituindo o aluguel pela moradia e ele agora está dando, inclusive, mais valor ao lar, com certeza a gente vai encontrar uma retomada mais rápida no nosso setor. Outros nichos de mercado, como, por exemplo, condomínios horizontais, casas, etc., hoje, alguns estão dando muito valor nesse espaço, né? Até porque no prédio você tem ali o risco de contágio, ou etc., do elevador. Então, as pessoas vão mudando a forma de pensar, vão mudando tendências, mas com certeza, eu acredito nesses nichos aí, né? A pergunta que eu mais escuto é: você acredita numa recuperação em V ou em U? Eu falo, para mim não vai ser nem em V nem em U no mercado imobiliário. Eu acho que em V é ser muito otimista. Eu acho que a gente vai sofrer ainda segundo semestre, sim. Mas eu acredito numa recuperação rápida, já porque a gente está num momento de crise muito diferente daquele momento lá de 2008, onde estava todo mundo alavancado, era um processo totalmente diferente, né? E essa consideração que você fez com relação à parte de emprego e serviço, eu acho que é muito importante. A gente pega os Estados Unidos lá com 3 milhões de desempregados, né, por conta da pandemia. Esses caras, para levantar voo de novo, é um jumbo, né? É levantar um avião de 500 pessoas. O Brasil, com os serviços, a gente vai estar levantando um jato da Embraer com 78. Então, sem contar que o agronegócio acaba aqui puxa muito. O agronegócio tem realmente feito bastante diferença, né? Sem dúvida. Não, bacana. E a nossa região acaba sofrendo menos, né? Quando você pega algumas cidades, elas naturalmente também, em função da matriz econômica, elas sofrem mais do que outras, né? Isso aí sempre foi. E a gente, graças a Deus, a gente no Centro-Oeste, a gente é privilegiado pelo agronegócio, que acaba puxando a economia, às vezes, de uma forma até mais rápida do que outras cidades. O problema, sabe, Danilo, que eu sempre costumo falar, não sei se você já ouviu falar da teoria dos jogos. Já ouviu falar de teoria dos jogos? Não. É aquela velha tentativa da gente tentar... faz uma combinação, aí você usa de uma esperteza para tirar uma vantagem para si próprio. E depois você automaticamente gera um prejuízo enorme. Subsídio começa meio assim, é teoria dos jogos. A gente tenta um determinado lobby para um determinado setor, para que você, obtendo um subsídio,
você tem uma vantagem competitiva perante ao outro tipo de indústria. Estou dando um exemplo hipotético. Tá. Mas o que acontece? Na medida que você tem esse subsídio, etc., você automaticamente vai gerar menos produtividade. Com menos produtividade, o seu futuro amanhã tá perdido. Por que eu estou falando isso? Porque, apesar... porque você falou da nossa região, por exemplo, e tal. Aqui o plano diretor, como saiu o gabarito há uns anos atrás, no último plano diretor, e agora é por afastamento, todo mundo começa a fazer um adensamento muito maior. E o que parecia ser, de certa forma, uma esperteza do incorporador, querer tirar os afastamentos, ter mais gabarito, verticalizar mais e etc. Ou seja, vou comprar o terreno barato e vou fazer muito mais, na verdade foi bom para os donos do terreno apenas, porque hoje em dia você tem que adensar muito mais para poder conseguir pagar aquele preço do terreno. A sua obra custa muito mais caro, porque o volume de garagens e área comum que você não vende, né? Porque você cobra pela área privativa, a relação de área privativa por construída mudou bastante. Eu estou dando esse exemplo só para dizer o seguinte: em momentos como esse, de crise, etc., a única coisa que eu gostaria de não ver é a gente se encher de subsídio e ficar feliz com isso, porque a conta vai chegar amanhã. Então, eu acho que existem medidas que a gente tem que tomar que elas sejam voltadas para a produtividade. Desde a questão lá que a gente falou do cartório, ao aumento da competitividade dos agentes financeiros, a parte trabalhista, tributária, simplificar as coisas para que você torne mais produtivo. Porque, por exemplo, no home office, você começou a perceber que você pode ser mais produtivo. Com certeza, sei lá, o setor de viagens de turismo, né? De turismo de negócio. Viagem de turismo é ótimo. Turismo de negócio, ele com certeza vai sofrer um pouquinho, né? Aqui no Insta parece que deu um pauzinho no meu aqui. Aí voltou. Pronto. Aí. Voltou. Então, assim, você vai sofrer justamente porque agora você vai ganhar produtividade fazendo muita coisa por conferência e etc. Sim. Isso custa menos. E custar menos sempre é bom. Sempre que houver produtividade, competitividade, é bom. O competidor, a concorrência te faz ser melhor. É isso que eu penso. Eu ouvi uma vez que custa, eu não lembro quem que foi que falou isso, cara, mas custa igual unha. A gente tem que estar cortando sempre. Teoria Ambev, o trio Parada Dura lá. Então, assim, eu só espero para que essa retomada, seja V ou seja U, ela seja feita por meio de medidas que gerem a competitividade, não o subsídio. Porque o subsídio, uma hora, a gente tem que pagar essa conta. É isso que o subsídio enterra a produtividade. Já que você tocou no assunto subsídio, vamos falar de econômico? Até para a gente fechar aqui, porque o Instagram daqui a pouco ele encerra, né? A gente tem 1 hora de Instagram, então daqui a pouco ele encerra. Galera do Instagram, inclusive eu estou olhando para uma câmera aqui, às vezes eu olho para essa que a culpa é do Danilo, ele marcou em dois lugares. Né? Mas eu também estou do mesmo jeito, cara. Eu também estou do mesmo jeito. Tô brincando. Mas, já pegando o gancho aqui do segmento econômico, eu acho que é importante a gente ressaltar alguns, já que você tocou no assunto subsídio, né? A gente, no final de março, aqui na empresa, logo que a gente teve a pandemia, começou o lockdown, né? Puta, me deu um desespero, eu falei, cara, e agora? O que nós vamos fazer, né? E a nossa empresa, ela sempre teve um share muito grande no segmento econômico, né? E por incrível que pareça, cara, no mês de abril nós batemos recorde de venda. Não sei se eu comentei isso com você, né? E aí eu ouvi isso esses dias, que assim, qual que é a diferença do segmento econômico e por que as pessoas apostam muito no segmento econômico nesse momento de crise? Primeiro, conta de subsídio,
né? Porque 10% do valor do imóvel é subsidiado, então já facilita a entrada do cara. Mas o principal é porque esse cliente do Minha Casa Minha Vida, ele está trocando de bolso. Ou seja, ele está deixando de pagar a parcela do aluguel do bolso de cá e está pagando a parcela da casa própria do lado de cá. É diferente do segmento de alto padrão, porque o alto padrão ele pode postergar e falar, daqui a pouco eu compro, eu vou esperar o mar ficar menos agitado. Já o segmento econômico não, a conta é de trás para frente. O empreendimento cabe no meu bolso? Se cabe, eu tenho subsídio, então eu vou entrar, eu estou trocando de bolso, eu deixo de pagar 600 de parcela de aluguel para 600 de parcela da casa própria, né? Tem um lado ruim, que é o subsídio, mas tem um lado bom que ele acaba motivando aí esse segmento. Porque nada, até nessa live que você citou do seu Eli aí, da Cirela, junto com o Rubens Menin, da MRV, o Rubens citou, hoje a produção habitacional do Brasil é em torno de 600 mil unidades ano, e o nosso déficit é de algo em torno de 1.300.000 ano, que é um incremento de lar no Brasil. Então, e a grande parte disso está na base da pirâmide. Então, se a gente também não tem um subsídio para esse setor, acaba que a gente não consegue nunca diminuir essa curva, né, de déficit habitacional. Eu queria te ouvir um pouquinho do segmento econômico também. Eu tenho visto assim, o segmento é um setor que eu acredito muito e acredito que vai sofrer menos durante o período de crise por esses pontos que eu coloquei. E só um último ponto, empresas listadas na bolsa do segmento econômico tiveram uma perda da ordem de 10 a 15% no volume de vendas no mês de abril, enquanto as de alto padrão tiveram aí da ordem de 40% a 50%. Né? Então... eu vou começar falando da questão do subsídio, né? Que subsídio é esse que existe? Se as taxas de juros 4, 5 ao ano. Isso aí é taxa de alto padrão em qualquer outro país desenvolvido no crédito. Então, assim, vamos por parte. Ela só é subsidiada, é um subsídio quase fake, que entre aspas, né? É um subsídio fake. Pô, na verdade, é só assim que você dá condição a essa base da pirâmide de adquirir. Eu não sou contra o subsídio que nasce de uma forma temporária para que você... porque, assim, a economia é muito isso, né? A gente tentar fazer crescer o bolo para dividir o bolo, mas tem gente que já começa a dividir o bolo e aí o bolo vai se multiplicando. Então, como fazer isso em várias formas. Uma delas é, sim, às vezes você colocar determinado tipo de subsídio, mas não pode vir só o subsídio. O subsídio tem que vir junto com o incentivo da produtividade e da concorrência. Porque uma hora você para de subsidiar justamente porque a concorrência chegou ao ponto e a produtividade, o credit score, tudo começou, a população se bancariza, o credit score funciona, você tem muito mais player emprestando e aí acaba o subsídio, né? Então, assim, essa questão ela é relativa. Agora, vamos ser sinceros, para o momento agora, óbvio que é o mercado mais resiliente. Por quê? Porque a base da pirâmide nossa é de renda baixa. Né? A média de renda familiar no Brasil ela é baixa. Então, assim, com certeza, esse segmento econômico ele vai ter uma base muito mais larga para poder ser explorado e, como você falou, já não eu não estou adquirindo um objeto de desejo, eu não estou mudando porque eu preciso me capitalizar, eu não estou mudando porque eu gosto de um status diferente, ou eu quero um upgrade. Não é isso, cara. Ele está realmente trocando o aluguel por um bem próprio e como a parcela é mais ou menos a mesma coisa, aí ele já vai fazer algum patrimôniozinho para isso e para o filho e assim vai, sabe? Então, com certeza, essas empresas continuarão, nesse período, esses produtos continuarão sendo aqueles com certeza, maior volume de comercialização. Né? Sofrerão menos. Principalmente porque a renda
E a renda desse cara, mais uma vez, é pautar no serviço. A grande maioria é informal, a grande maioria ele, na verdade, obtém a renda por meio do serviço e etc. E é exatamente o que a gente estava falando, que com certeza pode ser o que vai ser impulsionado primeiro, né? Então, Concordo. acredito bastante nisso aí. Tá. Rodrigo, só para o pessoal do Instagram, vai cair em 2 minutinhos. A gente tem o link do Zoom aí, só até a gente concluir. Quem tiver no Instagram e cair, quiser entrar no Zoom, é só ir no link da bio aí do Instagram e conectar no Zoom aqui para a gente poder concluir. Bom, eu estou vendo o Nassif aqui vendendo loteamento aqui, ó, tá comentando. Fala, Nassif, tudo bem, amigo? O Isaac também, bacana. Fala, Isaac. Rodrigão, que isso. Valeu, obrigado, Rodrigo. Bom demais saber que vocês estão aí acompanhando. Valeu. O Paulo Renato está ouvindo, e o Paulo Renato ele tem uma grande parcela de culpa, de culpa não, né? O cara só faz projeto fera. Então, já que você ouviu a gente aí essa 1 hora, Paulo Renato, você está com esse projeto das casas aí e dos sobrados para poder concluir, se inspira no final de semana e vem com coisa boa para a gente na segunda-feira. Rodrigo, então, para a gente concluir, cara, bom, eu queria te agradecer aí pelo bate-papo aí, a gente está 1 hora falando. Quem tiver pergunta, quiser mandar aqui para a gente alguma pergunta que queira que o Rodrigo ou eu responda, fique à vontade, a gente tem tanto no Insta quanto aqui no Zoom. E eu queria que você deixasse um recado final aí, Rodrigo. O que você acredita para os próximos meses, para os próximos anos, para a gente poder concluir aí esse webinar? As circunstâncias que a gente pode passar, assim, é aquilo, né? Eu acredito em Deus e sei que às vezes Ele não livra da fornalha, mas livra do fogo, né? Então, de verdade, eu acredito que a gente tem que ter fé, esperança, de que as coisas vão mudar. E a gente tem que enxergar quais são os pontos que a gente tem que aprender com esse momento para a gente fazer diferente, o que a gente vai ganhar de produtividade. Igual eu falei, quando a gente trabalha num momento como esse, a gente ganha vantagem competitiva. Quem é pequeno pode crescer. Toda crise, na verdade, o capital está aí, o patrimônio está aí, o que a gente tem é uma transferência de riqueza de um lado para outro. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar e explorar isso. Então, da lição realmente, nesse momento, como exemplo, ser humano, gerar esperança, tentar ajudar realmente o próximo nesse momento e acreditar que as coisas vão melhorar. E vão porque Deus é fiel, cara. E eu acredito muito que a humanidade vai sair dessa para ficar melhor, sabe? A gente sofre, mas depois o mal, como diz, é o bem disfarçado, né? Segundo o seu Eli. Então, eu acho que é isso aí. Bacana. Não, eu compartilho da sua opinião, cara. E eu acho que a gente está num momento fantástico para a gente fazer uma introspecção, né? Todo mundo vivendo aí num mundo louco, acelerado. Então é hora da gente voltar para a família, é hora da gente voltar para o lar, é hora da gente pensar em fazer o bem. Não é só botar a cara aqui e falar que vai fazer o bem, não, é pensar e fazer mesmo, né? O seu Eli é um cara que, puta, eu sou fã dele número 1 pelo lado filantrópico que ele tem e tem puxado muita gente com ele. Então, e mais uma vez, fica aqui meu muito obrigado pela live, pela parceria que a gente está construindo aí nos próximos anos, que, se Deus quiser, vai ser de sucesso. Não, valeu demais. Eu só tenho, na verdade, agradecer todo mundo aí que participou. Como diz, desculpa se às vezes eu prolonguei aí em tentar passar alguma ideia, mas estou aí à disposição de vocês. Só me procurar para bate-papo e café.
apesar que hoje em dia os cafés são tudo assim, né? Tudo conferência. Tudo virtual. Mas então, quando você toma daí, eu tomo de cá. Então, quando voltar, nós estamos na área, com certeza. Beleza, cara. Rodrigo, obrigado. Não tem, a princípio não tem pergunta aqui. Deixa eu só ver no Insta também. Acho que você foi bem objetivo, viu, Rodrigo? Só o Nassif que perguntou da visão com relação ao loteamento. Se você quiser falar um pouquinho, sim. Bacana. Eu acho que a questão do loteamento com certeza atinge também o público econômico. Então, ele tem o seu apelo. A única coisa é que eu acho que o loteador tem que se preocupar em como gerar um adensamento mais rápido e também até algumas formas de financiar o consumidor, igual assim o uso de determinadas tabelas de venda, como gradiente e etc. Eu acho que isso vai ficar para o passado, até porque você tem que, na verdade, mirar em construir uma carteira de crédito que tenha aceitação de mercado, sólida, que tenha aceitação de mercado, porque eu vejo muitos loteadores que constroem grandes carteiras, né? Só que você vê um volumão de dinheiro para anos e anos e anos, e às vezes você morre pelo cash flow, né? Então, fluxo de caixa é tudo no negócio imobiliário. A gente, às vezes, consegue desenvolver grandes negócios de muito patrimônio, tem um VGV, né, um valor global de vendas lá gigante para realizar, uma carteira gigante para realizar, mas a gente não consegue construir empresas geradoras de caixa. E eu acho que o grande desafio do empreendedor imobiliário é montar toda a arquitetura do negócio para que você tenha um negócio gerador de caixa, porque quem não gera caixa morre. Então, acho que esse é o recado aí, em especial para loteamentos. Valeu, cara. Obrigado. Fechamos aqui com 1h05 de live. E o que você precisar da gente aqui, de mim, do Fernando, do Grupo Alvo, nós estamos à disposição. Valeu, pode contar comigo. Um abração, bom demais. Até. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.